Tradição e mistura, a complexa teia das entidades e cultos. Quando falamos de macumba, umbanda e suas diversas manifestações, estamos tocando em algo muito mais profundo do que muita gente imagina. Essas práticas espirituais brasileiras vivem num paradoxo interessante. Ao mesmo tempo que sempre foram abertas e fluídas, acolhendo todo mundo, também sofrem com a falta de uma receita de bolo, que eu diria um livro sagrado. Único, né? O que acaba gerando uma certa bagunça. Não é à toa que essas religiões refletem tensões profundas entre pureza e mistura, entre tradição e inovação, entre julgamento moral e exclusão social. Vamos começar pelo começo. A macumba tem origem bantu, lá da África, e chegou ao Brasil muito antes de 1908, trazida pelos africanos escravizados. Daquela época antiga, quase não sobrou nada registrado. Mas sabemos que o clássico da macumba envolvia benzimentos, uso de ervas e a ajuda dos ancestrais que, através da incorporação, orientava e ajudava quem precisava. Com o tempo, essas práticas foram se adaptando e criando raízes no Brasil. Hoje, a gente tem como base 3 figuras principais: o caboclo, o preto velho e a criança. Esses 3 formam um alicerce clássico porque cada um traz algo importante. O caboclo representa a sabedoria da natureza e dos povos originários. O preto velho carrega a paciência e o conhecimento de cura dos ancestrais africanos. E a criança simboliza a pureza e a inocência. Juntos, eles mostram perfeitamente essa fusão entre os povos indígenas e africanos, que formam a cultura brasileira. Exu e Pombogira são figuras que sempre existiram nessa espiritualidade, mesmo que nem sempre tenham sido chamados por esses nomes. Às vezes apareciam como compadres, comadres, outras vezes com outros títulos. O importante é entender que, independente do rótulo, eles sempre estiveram presentes. Para alguns, ou melhor, para algumas pessoas, tem uma importância enorme. Para outras, servem mais para um descarrego, uma limpeza espiritual. Antigamente, não havia essa briga grande de essa entidade pertence a tal culto, como existe hoje. Na minha opinião, assim como as outras entidades, não existe pertencimento exclusivo a um culto, religião ou estilo de vida. O que existe, ou pelo menos deveria existir, é o respeito. Essas entidades não são propriedade de ninguém. Entre 1930 e 1960, outras entidades começaram a ganhar espaço nos terreiros. Baianos, boiadeiros, marinheiros e principalmente os malandros. Isso não aconteceu por acaso. Essas figuras refletem as grandes mudanças que o Brasil estava vivendo naquela época, especialmente a migração massiva de nordestinos para os grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Cada grupo que chegava trazia com ele, suas culturas, histórias e espiritualidades. Um dos melhores exemplos dessa transformação é a do Zé Pilintra. Originalmente, ele era um mestre juremeiro do catimbó, muito forte em Pernambuco e Alagoas. Como juremeiro, Zé Pilintra era um grande conhecedor das mandingas, pagelanças e dos segredos da Jurema Sagrada. Ele atuava como curador, conselheiro espiritual, uma figura de autoridade e sabedoria no Nordeste. Mas quando os nordestinos migraram para o Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, Zé Pilintra sofreu uma transformação radical. Ele deixou de ser visto apenas como o mestre juremeiro alagoano e passou a incorporar o arquétipo do malandro carioca da Lapa, frequentador de gafieiras e botecos. Essa mudança criou um personagem sincrético que absorveu elementos da boemia urbana, da malandragem como estratégia de sobrevivência e da cultura carioca. A importância de Zé Pilintra foi tão grande que acabou criando a linha dos malandros na Umbanda. Ao mesmo tempo, ele também foi incorporado à linha de esquerda,
porque um mestre de verdade não se limita a linhas ou rótulos que as pessoas inventam. O problema é que a falta de entendimento sobre a sua origem gera confusões e muitas vezes problemas de identidade. Isso acaba diminuindo a importância dele, não na espiritualidade em si, mas no reconhecimento das pessoas, o que é uma pena. A malandragem, assim como a linha de esquerda, traz uma energia de proximidade com o ser humano. Ela compreende nossas fraquezas e necessidades terrenas. Essas entidades bebem, fumam, dançam, mas não fazem isso por vício ou falta de caráter. Elas usam essas características para estabelecer uma identificação com quem as procura, o povo da rua, ou nós, pessoas normais. O que elas ensinam é a malandragem de verdade, que não tem nada a ver com a de fazer coisas erradas. Pelo contrário, é sobre ter jogo de cintura, sobre a capacidade de sobreviver em condições difíceis, sobre inteligência prática para se virar num mundo marcado pelo racismo estrutural e pela exclusão social. É sobre resistência e criatividade diante das adversidades. É fundamental entender a importância da Jurema para o que conhecemos hoje como malandragem. Da mesma forma, é essencial saber que muito antes da Quimbanda, como conhecemos hoje, já existia o culto a Exu e Pombogira. Tudo isso faz parte de uma teia complexa de tradições que foram se misturando ao longo do tempo. Existe uma tradição e com cada tradição existe uma mistura. A sobrevivência dessas práticas espirituais aconteceu justamente através da mistura. Isso não significa que toda mistura seja boa, mas também não quer dizer que seja totalmente ruim. Existe um meio termo, e com tanta informação disponível hoje em dia, podemos buscar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria. O importante é que a importância das raízes seja ensinada a todos, e que o respeito com as misturas aconteça de forma consciente, sem a loucura de querer inventar regras do nada ou fazer misturas sem fundamento. O problema surge quando terreiros, que se dizem umbandista, incorporam práticas de quimbanda sem realmente terem passado pelos fundamentos e ritos da quimbanda, ou quando realizam ebós do candomblé sem terem passado pelas iniciações do candomblé, ou quando fazem rituais da Jurema sem batismo, sem assementação, sem tombo. Alguns até misturam práticas pagãs ou esotéricas sem entender direito o que estão fazendo. Essas são as misturas perigosas, porque desconsideram os fundamentos e a seriedade que cada tradição merece. No final das contas, tudo isso que vemos hoje é resultado de processos históricos, migrações, sincretismos, resistências culturais e escolhas espirituais que refletem a própria formação do povo brasileiro. Somos um povo miscigenado, com influências de todos os lados, e nossa espiritualidade não poderia ser diferente. Não existe, e provavelmente nunca vai existir, uma umbanda pura ou uma quimbanda ortodoxa. Essas religiões nasceram híbridas e continuam se transformando, cada uma com sua liberdade de como cultuar. Como são cultos de doutrinas orais, não existem livros sagrados únicos ou autoridades centralizadas que definem o que é certo e o que é errado. Cada casa, cada terreiro desenvolve seus próprios fundamentos segundo a orientação das suas entidades e da sua linhagem espiritual de seus líderes. As práticas variam drasticamente entre Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Nordeste. E isso não é um problema, é uma riqueza. O que realmente não pode é fazer um apagamento histórico, como já fizeram tantas vezes com as origens africanas, indígenas, nordestinas e outras. É fundamental conhecer e honrar de onde viemos, quem nos ensinou,
Quais foram as lutas e resistências que permitiram que essas práticas chegassem até nós? Sem memória não há identidade, sem identidade não há respeito, e sem respeito perdemos a essência de tudo. Essa teia complexa de entidades, cultos, tradições e misturas é o que torna a espiritualidade brasileira tão rica e tão importante. É preciso estudar, respeitar e preservar, sempre com os pés no chão e o coração aberto para aprender. Sem verdades absolutas, apenas opinião e aprendizado. Isso tudo faz parte da minha opinião sobre o assunto, porém, também é algo que aprendi com o meu Exu, 7 Cruzilhadas, com os ensinamentos de terreiro, principalmente o terreiro qual faço parte, a Casa de Exu Capa Preta, de aprendizado em alguns livros, alguns cursos, vivência de terreiro em si, até dos mais velhos, como o Tata Williams, e da minha própria esposa, que é a sacerdotisa da Casa de Exu Capa Preta, a mãe Estela, que nasceu na Umbanda, se iniciou no Candomblé e agora está adentrando a Quimbanda.